Boa noite, alunos do curso de Pedagogia. É um grande prazer hoje conversar com vocês sobre, os temas estudados durante as nossas aulas. Então, foram vários temas. Nesta N3, nós vamos trabalhar, as temáticas da aula 6 à aula 13. Então, na aula 6, a temática, trabalhada foi os processos de ensino e aprendizagem de Piaget. Piaget, como vocês sabem, foi um grande estudioso que desenvolveu a inteligência. Como se dá esse desenvolvimento? Através, de várias pesquisas. Escreveu vários livros. Então, para Piaget, a inteligência, essa maturação do cérebro se dá através dos esquemas, que são moldes mentais, em que nós colocamos as nossas experiências. Então, para ele, o indivíduo, a criança, ela começa a ter o seu desenvolvimento através da assimilação. O que seria assimilação? Quando a criança começa a compreender, por exemplo, o que é um animal. O gato é um animal, o cavalo é um animal. Então aí começa a assimilar o que é um animal. No momento em que a criança consegue distinguir a diferença do gato para o cavalo, ocorreu o processo de acomodação, ou seja, ela incorporou, teve aí um desenvolvimento dessas informações. Então, houve, uma equilibração, como diz Piaget, que é um processo onde se dá, um desenvolvimento. Então, de acordo com a aula, nós aprendemos que quando nós experimentamos coisas novas com a nossa atual capacidade de entendimento, que é os esquemas, se dá a assimilação. Então, a criança ela vai passar por vários momentos de assimilação, que é chamado uma fase de equilíbrio. Quando se dá o desequilíbrio, então, ela vai ter aí a sua acomodação, que é a compreensão, dessas estruturas mentais. Na aula 7, nós aprendemos com Piaget sobre os estágios de desenvolvimento. Então, para Piaget, a criança, vai se desenvolver por estágios. Ele fala sobre o primeiro estágio, que é o sensório-motor, que ocorre basicamente entre de 0 a 2 anos. Nesse momento, a criança vai ter o conhecimento baseado nos sentidos, nas habilidades motoras, O pensamento pré-operatório, que vai dos 2 aos 6 anos, a criança já vai utilizar símbolos, palavras, números para representar aspectos do mundo. Então, ela vai relacionar o mundo é fruto da percepção imediata. Já o pensamento operatório concreto vai ocorrer entre 7 a 11 anos. Nesse momento, a criança vai ter umas experiências verificando maior operação mental. Então, ela vai começar a reter mais informações. E o pensamento operatório formal, como o próprio nome diz, nesse momento, a criança começará a ter aí uma maior abstração das informações, ela consegue imaginar mais, consegue ter um raciocínio dedutivo. Lembra que eu falei para vocês desse momento que nós temos a criança consegue entender aí a linguagem mais figurada e fazer aí cálculos matemáticos com mais poder de abstração. Na aula 8, nós falamos sobre os processos de ensino e aprendizagem de Vygotsky. Vygotsky fala sobre a interação social, dessa importância para a aprendizagem.
aprendizagem. Lembra que vocês se apaixonaram? Então, ele fala que a zona do desenvolvimento proximal, né? Se dá através de dois níveis de desenvolvimento: o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. O que seria o nível de desenvolvimento real? Compreende-se do conhecimento do indivíduo, da criança, quando ele consegue realizar as coisas de maneira autônoma. Ou seja, ele sozinho começa, né, a aprender e a fazer as coisas, ele tem autonomia. E o desenvolvimento potencial não, ele não consegue realizar sozinho, ele precisa da intervenção de um adulto, certo? E o que nós aprendemos na aula 9? Na aula 9 nós aprendemos sobre o processo de ensino de Valon. Então, o Valon também, ele é sócio-interacionista. Para esse autor, o indivíduo, ele aparece, né? Aliás, o indivíduo, ele aprende através da interação também. Só que o Valon, ele tem um aspecto diferenciado, porque enquanto alguns aspectos são parecidos com Piaget, outros são parecidos com Vygotsky. Para Valon, a criança também ela vai ter um estágio de desenvolvimento, né? O impossível emocional, que corresponde ao primeiro ano de vida, que a criança vai ter a interação com o meio, e a afetividade vai orientar as primeiras reações do bebê, né? O bebê vai ter o seu primeiro intermédio com o mundo físico, com essas relações. Depois nós temos, de acordo com o Valon, o segundo estágio, que é o sensório motor projetivo, que vai até o terceiro ano, né? É um período em que a criança terá maior exploração com o mundo, né? Ela vai explorar os objetos, vai manipulá-lo nessa exploração. Vai ter o maior desenvolvimento da linguagem também. O terceiro estágio é o personalismo, que começa com 3 anos, né? Onde a criança vai ter aí a formação da sua personalidade. E o penúltimo estágio é o categorial, que começa aí aos 6 anos de idade, que é o momento em que a criança vai conquistar maior o mundo exterior, vai ter maior desenvolvimento intelectual. E o último estágio é o estágio da adolescência, onde vai ter a crise da puberdade, né? Os momentos aí de grandes questões, né, hormonais, e vai ser trazidos à tona as questões morais, pessoais, existenciais, retomando sempre a predominância da afetividade. Um aspecto muito importante que nós vimos também na aula 11 foi sobre a adaptação de crianças à família e à creche. Nós vimos que é preciso, né, ter todo um acolhimento para a criança que inicia, né, sua vida escolar na creche, um apoio às famílias, entrevistas. Então, é um momento de grande, né, acolhimento do professor. Então, o professor ele precisa estar preparado para esse momento desafiador que nós vimos. Depois nós vimos também sobre a aula 12 e a aula 13 sobre a educação inclusiva, na educação infantil. Os vídeos transmitidos para vocês, que é importante ter um olhar diferenciado para a criança com deficiência. E a escola, o professor, toda a comunidade escolar, os gestores, precisam acolher as famílias, precisam acolher o aluno. Planejar aulas que atendam às necessidades específicas e singulares de cada aluno com deficiência. Então, muito tem se estudado e muito nós precisamos estudar
para que de fato tenhamos uma escola inclusiva. Não só uma escola que atenda alunos da educação especial, mas uma escola inclusiva que atenda a todos. Então, durante as nossas aulas, nós procuramos compreender um pouco de como se dá a aprendizagem através, do desenvolvimento do ser humano, principalmente na educação infantil. Como eu sempre falo para vocês, a nossa disciplina é Psicologia da Aprendizagem Infantil. Então, como a psicologia pode contribuir aí para que a criança que ela aprenda na educação infantil, que a educação infantil inicia, na creche, depois na pré-escola. Muito obrigada pela participação de vocês na aula e hoje vocês farão uma atividade, pelo formulário Google Forms. Essa atividade ela é objetiva e tem aí como o olhar de todas as nossas aulas, São questões bem fáceis, com a leitura e com a participação e o estudo que vocês tiveram nas aulas, vocês conseguem responder. Também vocês tiveram como avaliação, outros critérios. Então, é necessário que vocês façam todas as atividades, pedirem para quem não fez o texto, da adaptação na creche, faça. Para quem não fez ainda o outro formulário que eu coloquei, faça. Então, eu já pedi individualmente para cada aluno que não fez fazer. Vários já me entregaram, tá? Então, agradeço sempre a participação de vocês. Um grande abraço, fique com Deus. E estude e faça a prova.